bora pessoal conversar sobre as cabeças de impressão DX5, XP600, T50 ou a DX6, como a gente vende hoje aí. Vamos começar aqui pela DX5. DX5 sempre foi usada nas máquinas de impressão digital das chinesas, também das japonesas, Mimak, Holland, Mutoh, e inicialmente elas foram usadas pelos chineses através das impressoras desktop. Eles retiravam dessas impressoras de mesa, adaptavam e usaram ela durante pelo menos uns 6, 7 anos. E era um custo muito baixo para eles. Eles pagavam em torno de 200 a 300 dólares na impressora, retiravam a cabeça de impressão e colocavam nas máquinas e vendiam. Após muito tempo, esse tipo de demanda e esse tipo de impressora começou a aumentar muito as vendas. E aí, o que aconteceu? A Epson já não conseguia mais colocar no mercado as impressoras de mesa que tinham essa cabeça. Eles compravam o mundo inteiro, desde a Europa, Estados Unidos, algumas não do Brasil, porque aqui não chegou a ter esse tipo de impressora, porque era uma impressora de custo alto. Vou mostrar para vocês qual que era a impressora. E enfim, aí começaram a surgir os primeiros bloqueios. Primeiro bloqueio, segundo, depois veio a DX7 e assim foi estreitando até chegar a um ponto que os chineses não conseguiram mais fazer um desbloqueio que valesse a pena, começou a ficar caro, e aí a Epson também tirou do mercado esse tipo de impressora com esse tipo de cabeça, porque eles não conseguiam vender tinta, que esse é o interessante para eles. Os chineses iam com seus esquemas, suas máquinas, sabe Deus como, conseguiam comprar todas essas impressoras antes que elas chegassem no mercado, na Europa e outros lugares. Então foi dificultando para os dois lados. E nos últimos 2 anos a Epson resolveu parar com essa atitude desses bloqueios que também deve custar muito dinheiro para eles, e os chineses também não conseguiram mais fazer esse desbloqueio de forma que ficasse barato, valesse a pena para eles. E aí surgiram umas novas oportunidades, umas novas tentativas por parte dos chineses, porque o custo dessa cabeça hoje para os chineses é em torno de $1.000. Foi o que a Epson fez e liberou para algumas empresas na China esse tipo de venda direta, porque eles não conseguiam mais bloquear. De uma forma ou de outra, os chineses davam um jeito de comprar, ou comprando impressora e destruindo, ou de qualquer outra forma. E aí, como o mercado todo na China, são mais de 100 fabricantes, eles já dominaram esse tipo de produção, esse tipo de cabeça DX5. Então o que acontece? As fábricas menores estão tendo dificuldade para sobreviver. Uma vez que você tem 100 concorrentes, tem inúmeras máquinas, tem as máquinas top de mercado de nome. Se ela tem o mesmo preço do que as mais baratas, qual o motivo do pessoal comprar mais barata? Sendo que a mais barata, o único apelo comercial que eles têm é preço. Então aí surgiram essas novas tentativas. Aí a gente vai falar agora da XP600, que é um negócio que está aparecendo no Brasil, apareceu na China já tem 2 anos, e nós, com certeza, da Banerjet, temos mais experiência que a maioria das pessoas por ter começado muito cedo a usar essa cabeça. Vocês devem se recordar, a gente começou a vender umas máquinas 2 anos atrás, que a gente chamava de Banerjet Nina, um modelo muito bonito, um design diferente, uma máquina super bem construída, e nós começamos a usar esses equipamentos com essa cabeça de impressão, cabeça XP600. Era uma nova crença do mercado, uma novidade, né? E no final das contas resultou num pesadelo absurdo para a gente. Eu acho que grande parte dos nossos clientes sabem disso. Foram 2 containers de máquina, foram aproximadamente 72 máquinas de impressão instaladas com essa cabeça, e eu vou contar para vocês qual o resultado disso e o porquê da gente não usar e não confiar nessa cabeça daqui para frente. Vamos lá, então sobre a Banerjet Nina, eu vou explicar para vocês como iniciou o projeto e onde isso tudo terminou. Eu estava na China, já no meu último dia de viagem, uma viagem de 15 dias. Esse pessoal da fábrica, que eu acabei nomeando a máquina como Banerjet Nina, me abordou e fizemos uma reunião, acho que perto das 11 da noite, num domingo. Eles me proporam, falaram dessa novidade, dessa cabeça que era bem mais barata, que era uma grande chance, que deveríamos apostar e tudo mais, e aí reduziria o preço da máquina entre 3 e 6 mil reais. Então, eu logo pensei, falei, tá aí uma grande oportunidade. Eu fui ver a máquina funcionando dias antes dessa reunião, e aí eles me fizeram uma proposta, já estava quase para ir embora da China, e aí nós acertamos, e eu comprei 3 máquinas dessas e deixei aqui na minha empresa funcionando. E testei durante 2 meses, e quando eu instalei a primeira cabeça já deu problema, eles jogam fora, deve ter acontecido alguma coisa e tal. Instalamos a segunda e começamos a imprimir.
Mas veja bem, a gente fez testes de showroom, imprimia hoje, daqui 3 dias fazer um teste de cabeça, esse tipo de coisa. E aí achamos que seria confiável, compramos o primeiro container, tudo bonito por enquanto. Fizemos o lançamento na feira, se eu não me engano foi na FESPA e não na Science Serigrafia, e fizemos vídeos, gastamos muito dinheiro com a promoção, porque a gente achou que realmente ia revolucionar o mercado nesse momento. Vocês que acompanham a Banerjet sabem disso. Teve um dos vídeos que está no nosso Facebook, vocês podem procurar lá, Banerjet Nina, que deu 500 mil visualizações. Até hoje, a gente tem pedido de orçamento e um monte de coisa desse equipamento, de 60 centímetros, vocês podem verificar lá. Enfim, fizemos as vendas, um pouco mais barato que as DX5, com um monte de diferencial, uma máquina super bonita, uma série de coisas. Começamos a instalar. Instalamos 5, 6, 7, 8, quando eu vi já tinha 30 e no final das contas já tinha os 2 containers aí instalados. E aí começaram a surgir os problemas e a negação por parte da China. Primeiro problema, a gente nunca conseguia um teste de cabeça perfeito com essa cabeça. E até então a gente não tinha informação dos porquês. Ajustava cap, ajustava tinta, trocava tinta, colocava tinta de Taiwan, colocava da China, colocava... Tudo que a gente fazia não resolvia. E toda a informação nessa data era pouca, porque na China o pessoal mal conhecia essa cabeça, era uma tentativa, né? Então aí nós fomos descobrir os porquês bem depois de ter ido, em alguns clientes nós fomos 10 vezes, para vocês terem uma ideia do tamanho do prejuízo que foi. Eu vou explicar um pouquinho resumidamente o que é o problema. A princípio, a cabeça XP600 é encontrada também impressora desktop, impressora de mesa, bem baratinha, mas é uma impressora à base de água, tinta à base de água. E o que acontece? A parte de cima da cabeça, chamada manifold, ela não aceita solvente. Aí o que os chineses inventaram? De construir uma parte plástica, igual vocês estão vendo aqui, e adaptar nessa cabeça de impressão para que ela suporte o solvente. Agora imagine uma adaptação feita numa peça de altíssima precisão. Já começou a criar problema. O princípio começou a ter ar nesses adaptadores, depois começou a derreter as borrachinhas, depois os pinos não se firmavam direito, aí eles criam e criaram um outro modelo que é esse. E foram criando, eu acho que teve 5 ou 6 que nós testamos. No final das contas, nós decidimos parar com esse projeto. Por quê? Porque não é uma cabeça apropriada para solvente, ela não é resistente para solvente, ela não vem da Epson resistente para solvente. Totalmente diferente de uma DX5. A DX5, do jeito que ela sai da Epson, ela é instalada na impressora. Então, assim, a gente evita qualquer problema que pode ser causado por conta dessas adaptações. E nunca o chinês vai conseguir tecnologia de tudo, da criação do plástico, de uma série de coisas, como um japonês. Eu falo que eu trabalho com produto chinês, então não estou sendo tendencioso em nenhum momento aqui, eu estou sendo claro. Então, como a gente trata Mimac, Holland, então a gente trata eles como os nossos reis, assim, porque eles são ditadores de tecnologias, eles que criam tendências, eles são bem acima, né, de nível tecnológico que a gente oferece uma oportunidade de imprimir semelhante com custo mais baixo, mas claro que nós não temos a tecnologia deles, isso é fato, tá? Então o fato da XP600 não ser um produto vendável para a gente foi pela experiência que a gente teve e não porque a gente quer falar ou acabar com alguma concorrência. E aí, em contrapartida, a gente sempre teve na nossa fábrica, a única da China que tem placa, que produz e que tem tudo codificado para rodar com a DX6. Ou, se vocês pesquisarem, chama T50, vem das impressoras T50. E ela, da mesma forma que a DX5, ela vem inteira pronta da Epson. Já é uma cabeça pronta, eles usaram já em máquinas de sublimação deles a Epson, é uma máquina que suporta tinta um pouco mais espessa e mais bruta, ela vem inteira pronta para você ser usada, selada da Epson. Essa cabeça você pode encontrar no Alibaba entre 80 e 100 dólares, até mais barato que a XP600. Agora, qual a diferença das duas? XP600, adaptação, não é uma impressora, não é uma cabeça original da Epson, ela não vem pronta para você usar, ela tem que ser adaptada por uma série de manifolds chineses, cada um funciona de um jeito, e essa vem pronta. Mais um problema dessa cabeça. Os vendedores no Brasil hoje alegam durabilidade de 6 meses. Isso é uma loteria. Isso nós estamos falando por experiência. Nós estamos 72 máquinas, uma durou 3 dias, outra durou 5, outra durou 1 mês, uma durou 4. Então é uma bagunça. Então, assim, pra gente aqui da Banerjet, a gente não acha isso nada comercial. Porque, embora
A durabilidade pode se estender até uns 4, 5 meses? Pode se estender, mas a grande maioria acabou e deu problema tudo antes. Você nunca consegue um nozzle test 100% também, porque não é uma cabeça própria para solvente. Então por que eu não acho isso vendável? A gente instala uma máquina de repente no Amazonas, ou de repente no Pará, ou no Rio Grande do Sul, ou que seja em Goiás ou qualquer canto. E em uma semana ele já não tem o teste certo e começa a arriscar. Como que eu mando um técnico nesse lugar? E como que o cliente me paga para que um técnico vá? E como que eu substituo a cabeça? Então eles alegam, algumas pessoas, alguns vendedores no Brasil, de 6 em 6 meses você troca. Não é assim, a coisa não funciona assim. Primeiro, o cliente não quer trocar, ele não quer se arriscar com a parte eletrônica, tem um monte de coisa de alinhamento, uma série de coisas ao redor disso. E aí o que acontece? No final das contas isso gera processo para a gente, gera problema, gera discussão, insatisfação, e hoje a gente não pode dar mancada, porque 1 minuto, alguma coisa que você faça de errado, nós temos as redes sociais e se espalha por tudo quanto é canto. É mais uma marca tão conhecida como a gente. Então fiz questão de falar bastante nesse vídeo sobre essa cabeça, para falar exatamente por que nós não trabalhamos com essa cabeça e qual foi a nossa experiência com ela. Então assim, pode ser que outras pessoas tenham experiências diferentes, mas eu acho pouco provável, porque esse é o resultado de 72 máquinas. O que vocês fizeram, Marcos? Nós trocamos as 72 por máquinas DX6, alguns casos DX5, e outros casos nós tiramos todo o sistema da máquina e substituímos por um sistema DX5. O prejuízo foi enorme, foi o maior prejuízo que a gente teve na história. Imagina perder 72 máquinas, substituir 72 máquinas. Mas nós só fizemos isso porque nós temos amor à marca que a gente tem. A marca mais importante para mim não é dinheiro. Então se foi suficiente para a gente ficar bem para baixo, foi uma coisa muito triste. A fábrica não pagou nada, não garantiu nada, nós fizemos tudo do próprio bolso. E assim foi. E ainda estou tentando recorrer e vendo na China as possibilidades com embaixada, mas de fato não vai acontecer nada. Então eu de verdade não recomendo o uso dessa cabeça de impressão por esses fatores. Não é tão simples como as pessoas acham, não é assim, 6 meses, você não tem estabilidade, você não consegue falar para o cliente, você vai usar 6 meses, você não consegue, é impossível. Uma loteria, ela pode durar um dia, 2, 3, 4, 5 semanas, 1 mês, 2 meses. Então assim, pela seriedade da nossa empresa, a gente acha que isso não é o caminho. Então a gente tem essas duas opções com bastante segurança. Essa cabeça, a DX6 ou a T50, quem queira comprar direto e não há problema, tem no mercado brasileiro, você compra da Epson, compra São Paulo, Santa Efigênia, onde você quiser comprar. Resistente a UV, resistente a solvente. Nós temos no mercado já cerca de 150 máquinas usando essa cabeça de impressão. É muito fácil você checar rede social, grupos de WhatsApp, tem grupos nossos da Banerjet com usuários, Facebook, vocês conseguem tirar informação de tudo quanto é canto de usuários dessa cabeça. Diferente dessa XP600 que você só vê 2, 3 aí falando. Então eu espero que mais pessoas comprem, mais pessoas usem para a gente colher mais informação e saber realmente a verdade a médio prazo. Não estou falando de vendedores de máquina ou pessoas que são influencers, esse tipo de coisa. Usuários de verdade mesmo, que estão ali trabalhando para ganhar seu dinheiro, sem assistência e vivendo normalmente do seu trabalho. Já a T50, que é o custo muito baixo, que é a DX6 que a gente vende, eu acho assim, uma cabeça de extrema confiança. Ela tem uma produção um pouco menor do que a DX5, mas assim, vamos comparar que o preço é muito diferente uma da outra, o equipamento é muito mais barato. E existe também uma outra coisa para vocês analisarem. Existem alguns vendedores aí vendendo essa cabeça XP600 numa linha de equipamento muito mais barato e muito mais fraco. Máquinas que pesam 170, 160, 180 quilos. Essas nossas DX6 e a DX5 aqui são máquinas de 250, 240, 280 quilos, dependendo se 1,80 ou 1,60. Então, gente, não vamos ser enganados, vamos pesquisar um pouco mais, vamos analisar um pouco mais a parte técnica. E eu estou dando só minha contribuição, uma coisa que nós vivemos, sem ser tendencioso. Falamos do que aconteceu com a gente, do tamanho do prejuízo que a gente teve. Eu só tive cara para assumir isso, porque eu resolvi todos os problemas, ainda tem um processo pendente que já resolvi, já troquei por DX5 e o cliente está me pedindo dinheiro ainda. Estou tentando resolver, mas de qualquer forma são os riscos que a gente corre, né? Mas eu tenho certeza que todos estão satisfeitos, os que compraram as Banerjet Nina, tanto é que eu tive recompra, já de 4 ou 5 clientes já compraram a segunda máquina com a gente, ou a terceira, né? Tem vários vídeos no YouTube, vocês podem ver aí. E é isso, no próximo vídeo a gente conversa de um outro determinado assunto. E se vocês gostaram, compartilhem e curte o vídeo aí, pode dar sugestões pra gente quais os próximos temas que vocês querem escutar, beleza? Um abraço, obrigado.